Bom dia a todos. Vamos nos dirigir a Deus em oração para começarmos o nosso culto dessa manhã. Amém? Amém. Você em casa também pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e dirigir a Deus uma oração breve para começarmos o nosso louvor nesta manhã. Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, porque podemos acessar a Tua presença através da oração, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos aceita como somos. Obrigada, Pai, porque mesmo cheios de imperfeições, como humanos que somos, o Senhor nos ama e o Senhor nos quer. O Senhor tem braços abertos para nos aceitar. Te damos graças por isso, Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja presente aqui entre nós, que o Senhor ache um lugar em nosso coração e que nós também possamos achar um lugar em Ti. Que nós também possamos, Deus, fazer do Senhor o nosso melhor lugar. Que assim, Deus, o Teu Espírito Santo nos abrace, que o Teu Espírito Santo nos aqueça e que assim, Deus, possamos sentir a Tua presença. Que possamos estarmos nos envolvendo com o Senhor nesta manhã, Senhor Deus. E assim pedimos e oramos agradecidos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música que nós vamos cantar fala de um lugar que é acessível a todas as pessoas. Um lugar que a gente pode entrar, chegar e ficar para sempre. Um lugar que não é um lugar qualquer, mas é um lugar de paz, um lugar de repouso, um lugar de adoração, um lugar de segurança, um lugar onde nós podemos sentir a presença maravilhosa de Deus. Amém? Que você possa desejar estar sempre nesse lugar, que é aos pés do Senhor, que é aos pés do Salvador, que é junto a Jesus. Que esse lugar não seja um lugar inacessível para você, mas que seja um lugar de acesso fácil. E esse acesso a gente consegue fazer através da nossa oração, através da nossa comunhão com Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor e estar com o nosso coração aberto para que possamos juntos acessar a esse lugar tão maravilhoso que é o lugar do Senhor. Amém? Descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é o Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
que nós precisamos. Amém? Essa próxima música eu vou convidar você para ficar de pé, porque é uma música bem alegre, bem bonita, e também fala, ela me lembra muito daquela passagem do bom samaritano, onde ele viu, né, aquela pessoa lá foi assaltada, foi agredida, e ele passou com o coração de Deus, ele se comoveu com aquilo e ajudou aquela pessoa. Que Deus também possa nos dar esse coração de ajuda, esse coração do bom samaritano, que os olhos do nosso coração possam estar sempre abertos para ouvirmos a voz de Deus e também atender as pessoas necessitadas, as pessoas que estão em nossa volta, quando elas precisarem de ajuda, quando elas precisarem de um socorro. Esse socorro pode ser entregado através da nossa oração, esse socorro pode ser dado através de ações, esse socorro pode ser entregado através daquilo que você manifestar a presença de Deus. Que tenhamos um coração de bom samaritano e que possamos exaltar o nome do Senhor bem alto nesta manhã, porque Ele tem nos dado esse coração de bom samaritano. O meu coração e o seu coração é um coração de bom samaritano, porque temos o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é o bom samaritano real, verdadeiro, fiel, que nunca vai nos desamparar, que nunca vai deixar de nos ajudar, que nunca vai passar a largo de nós, mas Ele sempre vai estender a mão e vai colocar remédio nas nossas feridas, curar a nossa dor, curar a nossa alma. Amém? Que nós possamos cantar ao Senhor nessa manhã com o nosso coração aberto, pedindo para Ele abrir os olhos do nosso coração. Amém? Quero
Ainda de pé, vamos cantar a nossa próxima música, que tem como título Maranata. Essa palavra Maranata é uma palavra de origem aramaica, que quer dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Que nessa manhã eu e você possa também desejar, almejar por essa presença de Jesus e para que Ele também venha. Ele disse que um dia virá dos céus nos buscar e que nós possamos estarmos preparados para esse dia. Que nós possamos estar preparados quando soar a trombeta nos céus para nos recolher. Que possamos estar atentos a essa voz e que possamos dizer juntos, Maranata. Amém? Vamos louvar ao Senhor, ainda de pé. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
vamos passar por um momento de oferta, onde nós trazemos nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor, e em gratidão a tudo aquilo que Ele tem nos dado e a tudo aquilo que Ele tem nos feito. Nós agradecemos o Senhor dessa forma, contribuindo para a obra do Senhor aqui na terra. Amém? Que você possa separar seus dízimos e suas ofertas e trazer aqui ao altar do Senhor, enquanto cantamos essa música, Renueva-me. Que o Espírito de Deus esteja a nos renovar a cada dia, a cada manhã, a cada instante. Nós necessitamos desesperadamente desse renovo. Nós necessitamos desesperadamente de que nosso espírito se renove, para que possamos estar bem no nosso dia a dia, para que possamos caminhar bem nessa terra, para que possamos nos sentir bem na nossa casa, bem com nós mesmos, bem com a nossa família. Amém? Que você possa buscar esse renovo nessa manhã, que você possa buscar essa renovação para o teu espírito nessa manhã, e que você possa sair daqui realmente renovado, realmente com outro ânimo, realmente com uma esperança maior, com a fé renovada em Deus. Amém? Que assim possamos cantar ao Senhor, que possamos ter o nosso coração grato pelo Espírito de Deus habitar no nosso coração. Amém? Temos ao Senhor. Olha, Senhor, para o nosso coração e escuta, Senhor, o nosso clamor. Escuta, Senhor, a nossa voz. Escuta, Senhor, o clamor da nossa alma que necessita, Senhor, desesperadamente de Ti. Atende, Senhor, ao clamor do nosso coração.
do nosso coração muitas vezes aflito, do nosso coração muitas vezes preocupado, do nosso coração muitas vezes entristecidos, do nosso coração muitas vezes, Senhor, distante de um contato contigo, Senhor. Olha, Pai, para dentro de nós. Tira, Senhor, todas as coisas que são velhas, todas as coisas que estão estragadas, todas as coisas, Senhor, que não fazem o menor sentido para o Senhor. Tira de dentro de nós, Senhor. Nós não queremos ter um coração farto, um coração cheio, um coração, Pai, repleto de coisas que não tem nada a ver contigo. Nós não queremos. Nós queremos um coração quebrantado, Senhor. Nós queremos, Senhor, um coração contrito. Nós queremos, Senhor, um coração que esteja aberto para os teus ensinamentos, para os teus preceitos, para a tua palavra. Nós queremos, Senhor, um coração que ame. Nós queremos um coração alegre, porque temos a salvação em Ti. Nós queremos, Senhor, um coração longe do orgulho, longe das decepções. Nós queremos, Senhor, um coração que transborde do Senhor. Nós queremos o Teu amor no nosso coração. Enche-nos nessa manhã, Pai, com Teu amor. Pai querido e amado, muito obrigada por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração. Muito obrigada, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença, podemos sentir que o Senhor estás aqui. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida aqui. Obrigada, Senhor, pelas ofertas que têm chegado até Tua casa. Obrigada pelos ofertantes, pelos dizimistas. Obrigada, Senhor, por cada recurso que o Senhor tem trazido, Senhor, até Tua casa. Obrigada por cada servo, Senhor, por cada fidelidade, Senhor, dos Teus servos, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos, Senhor, esta fidelidade com o Senhor até a Tua volta. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Pai querido, eu peço agora que o Senhor esteja abençoando a vida do Caio, que vai ministrar a Tua palavra. Que o Senhor fale através do Teu Espírito pela boca dele, Senhor. Que não seja ele, Senhor Deus, mas que seja o Teu próprio Espírito nos ensinando. E prepara o nosso coração para receber, Senhor. Nos desprende, Senhor, de todos os pensamentos lá fora, Pai. Que esse tempo seja um tempo precioso. Que esse tempo, Deus, seja um tempo que nós possamos aproveitar para ouvir a Tua palavra, para nos edificarmos, para crescermos, Senhor, para estarmos aos Teus pés, assim como Maria fez um dia, Pai, escutando o Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda com a nossa incredulidade. Nos ajuda com a nossa falta de fé e disposição para o Senhor. Assim te pedimos, Pai, nessa manhã, que o Senhor aqueça o nosso coração, Pai, e que possamos estar nos fortalecendo uns com os outros pelo Teu amor. É o que te pedimos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo de Deus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus. Eu, antes de começar a compartilhar aquilo que é o nosso propósito hoje, eu preciso justificar uma coisa, porque a Jusa fez uma propaganda no domingo passado, né, falando sobre a passagem de Lucas 23, e, na verdade, é uma coisa que tem falado muito ao nosso coração nas últimas semanas. E ela disse que essa semana eu iria terminar aquilo que ela começou, mas na verdade não era esse o meu objetivo. Então, para quem ficou curioso e veio para o culto só para ouvir essa mensagem, vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas tenho certeza que Deus tem muito a falar no nosso coração, porque a palavra de Deus, afinal, ela é viva e eficaz e se renova a cada manhã. E hoje eu gostaria de estar terminando, na verdade, um assunto que eu comecei uma semana antes da Páscoa. E eu disse que certa vez,
eu estava conversando com a Midori Sensei e com a Gilza, e que elas disseram assim para mim, que quando você não sabe o que pregar, fale de Jesus, que não tem erro. E eu disse aqui que eu carreguei isso por toda a minha vida. E na verdade eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, quando nós pregamos a palavra, nós pregamos Jesus, porque Jesus é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus, e Jesus é a palavra encarnada. E nós vimos isso no texto de João 1, na última vez, só para recapitular. Nós vimos que no princípio Jesus estava presente com Deus. Nós vimos que Jesus foi o operante da criação, junto com Deus Pai e junto com o Espírito Santo. Nós vimos sobre esse fenômeno chamado pericorese, onde existe uma comunhão entre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos também sobre algumas questões heréticas, algumas falsas verdades que eram pregadas na igreja desde o 1º século até mais ou menos o 4º século depois de Cristo, onde nós conhecemos um pouco algumas doutrinas que, infelizmente, continuam a pregar a mesma coisa até os dias de hoje. Algumas negam a divindade de Cristo, algumas negam a humanidade de Cristo, algumas negam que Cristo é o Filho de Deus, e por aí vai. E, na verdade, existem tantas coisas que nós poderíamos conhecer a fim de fortalecer a nossa fé, a fim de poder amadurecermos o nosso conhecimento da palavra, mas, infelizmente, eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso aqui. E nós falamos da necessidade do sacrifício de Jesus como um ser humano. Nós vimos da necessidade do próprio Deus ter que se sacrificar para a nossa redenção, para a expiação dos nossos pecados, para a propiciação dos nossos pecados e para uma nova vida que nós recebemos por meio da cruz de Jesus. E nós vimos também que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele exerce todos os ofícios do sacerdócio do Velho Testamento, que nós temos o profeta, Jesus é o nosso profeta. Nós vimos que Jesus é o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, e nós vimos que Jesus é o nosso rei. Os três ofícios do Velho Testamento: os profetas, os sacerdotes e o rei. Hoje eu gostaria de terminar falando algumas coisas acerca de Jesus, até porque, na verdade, eu não vim falar de Jesus porque eu não tinha o que pregar. Foi proposital, porque antes da Páscoa é um tempo de nós pensarmos em quem é Jesus. Se você não ouviu, graças a Deus, hoje nós temos no YouTube ali, é só você procurar Imel Amambai, o culto que fala de quem é Jesus, para poder se inteirar acerca daquilo que nós conversamos. E hoje eu gostaria de falar mais um pouco. Afinal, falar de Jesus é falar sobre tudo. Falar de Jesus não tem como falar só em meia hora. Falar de Jesus eu poderia passar 2, 3 dias, talvez semanas, falando acerca de quem é Jesus Cristo. E o título da mensagem de hoje é A Supremacia de Cristo, e nós vamos meditar no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses 1:15 até o 20, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu
tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto, na minha opinião, é o texto mais lindo de toda a Bíblia. Esse texto é uma coisa que remete a vários contrastes. Este texto é, na verdade, uma poesia, é um cântico, é uma doxologia onde o apóstolo Paulo, em forma de um poema, em forma de um cântico, ele expressa quem Jesus é. Ele expressa a supremacia de Cristo e ele coloca a ênfase de que a primazia de todas as coisas estão na pessoa de Jesus. E o que é primazia? Primazia nada mais é do que a prioridade, a primícia, a primeira coisa, aquilo que é mais importante. A supremacia está querendo dizer sobre o poder, sobre a soberania, onde todas essas coisas pertencem único e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus. E nós podemos perceber que esse texto, na verdade, ele possui algumas características diferentes na sua escrita quanto a qualquer outra passagem. Na verdade, é considerado por alguns estudiosos da Bíblia como um texto único, onde existe um pano de fundo literário que é diferente de outras passagens bíblicas. Nós temos várias figuras de linguagem, como temos as profecias, temos os textos de sabedoria, nós temos as narrativas bíblicas, nós temos as cartas, as epístolas, nós temos os evangelhos. Enfim, cada passagem bíblica, ela foi planejada, ela não foi escrita por um acaso, até porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada, e quando fala inspirada, ela tem a ver com o sopro do Espírito Santo. No entanto, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não foi escrita somente pelo sopro do Espírito Santo, mas tem o toque humano nesse livro que você está apalpando nesse momento. E Paulo era uma pessoa assim, espetacular, dentro da lei, dentro de uma vida social, de uma vida de conhecimento. O apóstolo Paulo era mestre, ele era um doutor da lei. Ele estudou na faculdade de Jerusalém, ele participou do grupo farisaico da época, ele fazia parte do Sinédrio, ou seja, o currículo dele, se ele fosse de uma vida acadêmica hoje, ele seria lá, esses caras tipo Harvard, tipo Oxford, Yale, universidades renomadas, reconhecidas pelo mundo inteiro. E quando Paulo ele escreve esse trecho, na verdade existe toda uma intenção, existe toda uma sinergia para que ele chegue à conclusão de colocar especificamente essas palavras. E o mais interessante é que esse trecho que nós lemos, ela era um hino cantado na igreja primitiva. Só que esse hino, com certeza, foi mudado algumas letras, algumas palavras, para que ele se encaixasse a mensagem que o apóstolo Paulo queria escrever para a igreja de Colossos. E a igreja de Colossos sofria muitos ataques de heresias, como eu citei agora há pouco, algumas coisas que nós podemos estudar, é que a igreja de Colossenses, ela sofria muitos ataques devido à diversidade social, política e religiosa da época, naquele momento em que eles estavam vivendo. E curiosamente o apóstolo Paulo nunca visitou a igreja de Colossos, ele somente se comunicou por cartas. E quem fundou essa igreja foi o irmão Epáfras, que em Éfeso, durante a primeira viagem missionária de Paulo, ouviu a pregação de Paulo, se converteu e levou o evangelho para sua cidade, que era Colossos. Então nasceu a igreja dos Colossenses. E quando Paulo escreveu essa carta aqui, essa igreja era nova, provavelmente 6 meses de vida. A igreja havia sido fundada há menos de um ano, e estava sofrendo ataques de heresias. E a principal heresia que atacava esta igreja era a igreja do gnosticismo. Eu já falei muito sobre isso aqui, e é interessante a gente entender por quê.
Que na verdade o gnosticismo ele se ligava a questões religiosas, a questões judaicas, a questões do cristianismo, a questões filosóficas e a questões místicas. Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou aqui para julgar outras igrejas, mas temos algumas igrejas irmãs que têm um gostinho do gnosticismo nelas. Hoje, eu estou falando hoje, né? E essas igrejas acabam vivendo uma coisa chamada misticismo, que nasceu dentro da heresia gnosticista. E os gnósticos, eles praticavam coisas místicas. Eles praticavam, por exemplo, não chega a ser bruxaria, mas sabe aquela coisa de, por exemplo, você vai pedir para Deus, Deus, eu quero uma bicicleta. Só que eu quero uma bicicleta desse tamanho, eu quero uma bicicleta vermelha, eu quero uma bicicleta assim. Gente, Deus não é burro. Deus, ele sabe o que você quer. Deus, ele sabe o que eu quero. E Jesus disse que antes mesmo de nós pedirmos, Deus conhece o nosso coração. E Jesus nunca ensinou que quando nós oramos devemos detalhar tudo o que nós queremos. Eu acho que vocês já ouviram aquelas pregações de jovens procurando casamento, falando assim, você tem que escrever uma lista, né? Eu quero uma pessoa de cabelo preto, ou de cabelo vermelho, de cabelo amarelo, eu quero que seja japonês, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, eu quero que seja crente, eu quero que seja batizado, eu quero que não sei o quê. E Deus vira o nosso servo. E isso é misticismo. Isso surgiu da ideia gnosticista do século I. Olha a gravidade da heresia pregada no começo da igreja e que prevalece nos dias de hoje. E nós precisamos ser confrontados com essas falsas verdades. Nós temos obrigação de estudar a Bíblia. Nós temos a obrigação, como filhos de Deus, não saber tudo, mas enquanto vivermos, conhecermos o máximo que pudermos da palavra de Deus. Porque tudo que Deus colocou na Bíblia é porque Deus queria comunicar à humanidade através de uma mensagem que está escrito neste livro. E é o nosso dever estudar da forma correta as Escrituras Sagradas. E Jesus, ele é denominado como a imagem do Deus invisível. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo no texto de Colossenses, no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. E parece engraçado falar imagem, porque o segundo mandamento dos 10 diz para não fazermos imagens de nada que está nos céus ou na terra, debaixo do mar, e nem uma imagem de Deus. Então, por que Jesus é a imagem do Deus invisível? Porque, na verdade, é curioso, mas esse termo imagem, tem um termo no grego que eu não anotei aqui, acabei esquecendo, é um termo usado não somente para representar aquilo que está querendo ser mostrado. Por exemplo, nós temos o logo da nossa igreja Metodista Livre de Amambai. Isso aqui é uma imagem. Só que não é a imagem que faz referência àquilo que Paulo escreveu aqui. Este termo ele faz alusão a uma imagem onde se participa a essência daquilo que quer ser demonstrado. Isso aqui é só um pedaço de papel, um adesivo colado na parede, não significa nada. O que significa o símbolo do Metodista Livre é o que está no nosso coração. É a pureza, é a santidade, é o amor. É isso que faz sentido para nós metodistas livres, para nós que cremos na doutrina de John Wesley. E essa imagem, da mesma forma que Paulo está colocando, não é simplesmente uma representação, mas ele diz sobre a essência mostrada. Ele está dizendo que Jesus é a expressão acerca da pessoa de Deus. Deus é invisível, Deus é um ser espiritual, ou seja, ninguém nunca viu a Deus a não ser pela sua manifestação. Fisicamente ninguém viu a Deus.
Nós podemos ter um relacionamento com Deus através do nosso espírito, onde nós não o vemos, mas podemos senti-lo, podemos experimentá-lo, podemos falar com Ele, podemos estar na sua presença, mas não podemos vê-lo, porque Deus é imaterial, Deus é eterno, Deus não se limita ao espaço físico, ao espaço de tempo, como nós estamos submetidos. Então, Jesus, Ele foi, como eu disse, a palavra encarnada, Ele é o próprio Deus encarnado, onde Ele representou não somente a imagem física, mas como também a essência de Deus Pai, e a essência de Deus Espírito Santo. Jesus é o desvendamento da pessoa de Deus, e nós podemos ver supremamente em Cristo que o caráter de Deus é incorporado na sua pessoa. E por que eu estou falando com esses termos tão complicados? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele justamente escreveu com uma intenção de combater essa heresia do gnosticismo. Ele escreveu com a mesma linguagem que os místicos usavam. Há alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de compartilhar com a igreja sobre a carta aos Efésios. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu dei as questões introdutórias de Efésios, a carta aos Efésios e as cartas aos Colossenses, elas são muito parecidas. Porque foram escritas na mesma ocasião quando Paulo estava preso, e muito provavelmente a carta aos Filipenses, ela foi uma carta circular, ou seja, não foi somente para os filipenses, mas ela rodou pelas igrejas da Ásia Menor, Filipenses, Colossenses, Antioquia e várias outras igrejas, Laodiceia. Então, o teor da carta aos Filipenses é o mesmo teor que está na carta aos Colossenses, e algumas coisas Paulo utilizou também na outra carta para combater o gnosticismo do primeiro século. Então, muitas questões que Paulo escreve é como intenção de combater toda a heresia pregada naquela época. Deus invisível. Quando a gente não fala Deus invisível, a gente não sai pregar evangelho para os descrentes, falar que Deus é invisível, porque todos sabemos. A questão é que nós sabemos que Deus é espírito. Agora, está falando sobre invisível, justamente porque eles criam que os seres humanos eram imateriais também. Os gnósticos criam que os seres humanos eram, além de ser materiais, eles tinham a questão imaterial, onde o ser material poderia pecar sem limites, mas a parte imaterial era a parte pura do ser humano, onde não precisávamos de arrependimento. Ou seja, eu podia estar aqui pregando e podia tacar o terror lá fora, porque o meu ser imaterial é puro aqui na igreja, e o meu ser material é impuro, então não tem o que eu possa fazer para controlar. E era nisso que eles criam. Prosseguindo, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Também é um termo paradoxal, é uma controvérsia. Por quê? Porque quando nós falamos de primogênito, o que nós entendemos? Primogênito nos dá a entender que é o primeiro filho. E quando ele fala primogênito de toda a criação, nos dá a entender o quê? Que Jesus foi o primeiro a ser criado. E os arianistas, eles creem que Jesus é uma criatura. Assim como eu sou, assim como você é, assim como um cachorro é, assim como o pato é, assim como o macaco é. E Jesus não é criação. Jesus não é uma criatura, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é a Palavra, Jesus estava com Deus e era Deus. Agora, por que Jesus é considerado o primogênito de toda a criação? Aqui Paulo está misturando algumas crenças judaicas, até porque
ele se comunicava com judeus, ele pregava para judeus, ele pregava para gentios, e os gnósticos também pegavam um pouco da filosofia judaica. Então, quando se fala de primogênito, os judeus, eles creem o quê? Que o primogênito, ele é aquele que vai partir de uma criação de um povo. Se a gente pegar as 12 tribos de Israel, quem são eles? São os filhos de Jacó. Jacó não foi o primogênito, mas ele recebeu a bênção do primogênito. E foi da bênção do primogênito que surgiu as 12 tribos de Israel. Por que Jesus é considerado o primogênito de todas as coisas? Porque foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. João 1,3, nós lemos há 2 semanas atrás. Por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. Por isso, Jesus foi considerado o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E mais uma vez o apóstolo Paulo está afirmando que Jesus participou da criação. Jesus não é uma criatura, que fique bem claro. Jesus não foi considerado filho de Deus depois de ser gerado por Maria, por meio do Espírito Santo. Jesus já era o Filho de Deus, eterno, soberano, o Todo-Poderoso. E é interessante que Paulo está dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Se você acha que você é pouca coisa, você não é. Porque você foi criado por Cristo, para Cristo. Você foi criado por Deus, para Deus. Nós vivemos para Deus. Nós sofremos para Deus. Nós conquistamos para Deus. Nós frutificamos para Deus. Toda a criação foi feita para Ele. Os animais são para Ele. Os prédios são para Ele, nós somos para Ele, a igreja é para Ele, essas cadeiras são para Ele, esse microfone é para Ele, todas as coisas, todas. O apóstolo Paulo repete nesses 5 versículos 7 vezes, todas as coisas, tudo, vocês podem conferir depois, tudo no universo foi feito por Ele e para Ele. Eu e você pertencemos a Ele. Amém? Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste, tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. É muito difícil imaginarmos uma eternidade. Porque se pensarmos na eternidade, nós temos uma eternidade passada e nós temos uma eternidade futura. Porque se nós pegarmos alguns estudos arqueológicos, essa vida em sociedade que nós temos hoje, desde as civilizações mais antigas, nós temos uma contagem de aproximadamente 11.000 a.C. Alguns dizem, que pode chegar no máximo até 20.000 antes de Cristo. 20.000 anos antes de Cristo para existir pessoas, civilizações. Isso eu estou dizendo de estudos arqueológicos. Se a gente pegar biblicamente, fazer uma hermenêutica toda cuidadosa, nós chegamos aproximadamente a 6.000 antes de Cristo, se não me engano. A criação foi 6.000 antes de Cristo. Mas nada nos garante. A Bíblia não tem o dever de provar, de nos mostrar quanto tempo a humanidade existe, mas a questão é que antes da criação, quanto tempo Deus estava na eternidade com seu Filho? Não dá para entender. Mas os teólogos dizem, nós não entenderemos a Trindade e não entenderemos a eternidade. Agora, nós nos perderemos se nós negarmos. Então nós vivemos pelo que nós cremos
e não pelo que podemos provar. Nós cremos que Deus é eterno, que Cristo é eterno, e nós cremos que Ele é o Todo-Poderoso. E Ele é antes de todas as coisas, antes de tudo. Ele já estava presente, Ele já estava, Ele conhece a todos nós desde antes de tudo. E nele tudo subsiste. O que significa subsiste? Que todas as coisas são sustentadas por Ele. Eu pergunto a vocês, por que o Sol não chega mais 1 quilômetro mais perto da Terra? Você sabe o que aconteceria? A gente ia derreter. Você sabe o que acontece se o Sol se afastasse 1 quilômetro da Terra? A gente ia morrer de frio, congelado. E algum cientista explica isso? Algum filósofo explica isso? Nós acabamos de ler que todas as coisas são para Ele. Os filósofos, cientistas, famosos, o cara mais grande que existiu, ninguém teve ousadia de falar que todas as coisas foram criadas para o conhecimento. Os gnósticos, eles criam que a salvação via por meio do conhecimento. Gnosis, do grego, significa conhecimento. E dentro da filosofia judaica, diz que o conhecimento era atrelado à criação. E o fim de Deus para a criação era o conhecimento, era a sabedoria. Mas Jesus disse que não. Todas as coisas foram criadas para Ele. Ele foi o agente da criação e Ele é a finalidade da criação. Ninguém teve a ousadia de falar que todas as coisas foram criadas para um determinado caso. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse que todas as coisas foram criadas para Ele. Eu tenho vontade de chorar, gente. Eu fico pensando, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, e tem tantas pessoas que insistem em querer provar o contrário. E eu não estou aqui para apedrejar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui simplesmente para ser um porta-voz daquilo que Deus quer falar à sua igreja. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Deus é tudo. Jesus é tudo. E nós precisamos nos atentar para aquilo que a palavra nos ensina. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Tudo. Por que você não morre de repente? Qualquer coisinha que entrar no nosso corpo pode nos matar, pode ser fatal. Crianças podem morrer de qualquer coisa, podem simplesmente ser descuidadas, torcer o pescoço, morrer. Eu posso sair aqui na rua, ser atropelado. Pode vir um bando de delinquentes na minha casa, matar todo mundo. E não acontece. Por quê? Porque eu estou sendo sustentado por Ele. Por que você está aqui hoje? Porque Deus está te sustentando. Porque Cristo está olhando para você. Porque você subsiste nele. Todas as coisas são para Jesus, amém? Versículo 18, eu vou acelerar aqui. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Mais uma vez o apóstolo Paulo está usando o termo primogênito. Primogênito dentre os mortos. Algumas passagens falam sobre o primogênito da ressurreição. E por quê? Se nós pegarmos os relatos bíblicos, nós temos algumas pessoas que morreram e ressuscitaram. Nós temos Lázaro, nós temos aquela criança que foi ressuscitada por Eliseu, nós temos, quem mais? Nós temos o Eutico. É Eutico? É, né? O Eutico que foi ressuscitado, se você quiser confirmar, está em Atos, eu não lembro qual capítulo. O jovem que dormiu durante a pregação de Paulo, ele caiu, terceiro andar, morreu, e Paulo foi lá, orou e ele ressuscitou. Nós temos Pedro ressuscitando uma criança, foi Pedro, não vou lembrar se foi Pedro. Nós temos vários relatos de ressurreição. A menina, o filho do centurião, também, não lembro se era filho do centurião, mas temos nos evangelhos ali outro relato de ressurreição. Mas qual que é a grande questão? É que todos eles ressuscitaram, mas posteriormente morreram.
Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. E como nós cantamos, ele voltará para nos buscar e sempre reinará. Por isso Jesus é chamado o primogênito dentre os mortos, o primogênito da ressurreição. Porque no dia que Jesus voltar, nós também seremos elevados aos céus. Se estivermos vivos, primeiramente os mortos, os que já dormem, os que já morreram, serão ressuscitados e serão elevados aos céus. Isso está em 1 Tessalonicenses 4. E depois dos mortos, se nós estivermos vivos, nós posteriormente seremos elevados aos céus, receberemos o corpo ressurreto, ou o fenômeno chamado de glorificação. Receberemos o nosso corpo glorificado, para passarmos a eternidade com o nosso Senhor. E Jesus é o primogênito da ressurreição, porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou e que vive para todo sempre. Ele deveria ser o primeiro, e não qualquer mero mortal, qualquer ser humano que fosse. Então todos nós que um dia morreremos, ressuscitaremos, e depois de Jesus nós também viveremos para todo sempre. Amém? E a finalidade disso tudo é para que em tudo Jesus tenha a supremacia, para que em tudo ele tenha o poder, para que ele tenha a autoridade, para que ele tenha a primazia, a primícia de todas as coisas. E o versículo 19 continua dizendo: pois foi do agrado de Deus. Foi do agrado de quem? De Deus Pai, que em Jesus habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. A plenitude é um termo muito usado na Bíblia para falar sobre todas as coisas. E tem muitas coisas que a mente humana não consegue entender. Por exemplo, a plenitude dos tempos, né? Quando Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher e nascido da lei, para se fazer a vontade de Deus, para trazer a salvação aos pecadores. Ou na plenitude da dispensação, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Plenitude, ele remete a todas as coisas. Nos ombros de Cristo está toda a autoridade. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou e ele foi elevado aos céus, ele foi colocado à destra de Deus. Mas não significa que ele está do lado direito de Deus. Não é no sentido literal da frase, mas quando diz que ele está à destra ou à direita de Deus Pai, é que Deus confiou a Jesus o governo de todas as coisas. Jesus é o braço direito, Jesus é o que reina. Deus colocou toda a glória nele, e é por isso que nele está a plenitude. É por isso que em Cristo habita toda a plenitude. Como Paulo já disse, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E o versículo 20, para finalizar: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. E por meio de Cristo reconciliasse com Deus Pai todas as coisas. Foi graças ao sacrifício de Jesus, foi graças à cruz de Cristo, é que nós tivemos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Por isso a cruz faz muito sentido para nós. A teologia da cruz para todo filho de Deus é indispensável. E nós recebemos nova vida graças a Ele. E é Jesus que nos reconcilia com Deus. E é Jesus que reconcilia com Deus todas as coisas. Todas. E é interessante que quando nós olhamos para esse aspecto teológico de todas as coisas, ele não está dizendo só a igreja. Está dizendo que ele é a cabeça e o corpo é a igreja. Só que não está dizendo que ele reconciliou somente a igreja. Jesus, ele reconciliou todas as coisas. E existe uma doutrina também que é heresia, chamada universalismo. E eles pregam que no final das contas, Deus vai perdoar todo mundo, porque o seu amor e sua misericórdia é imensurável e todos serão salvos no fim dos tempos. E é mentira. O universalismo prega que todos serão salvos, e não.
eles pegam essa ideia isolada. Também tem uma passagem de Efésios, né, que fala sobre, remete à mesma ideia, e eles pegam esse trecho de reconciliar todas as coisas para dizer que todos os seres humanos serão salvos, para dar desculpa de poder pecar a vida inteira e depois morrer e ir para o céu. E é mentira. Quando a palavra fala que todas as coisas foram reconciliadas com Deus, é assim, todas as coisas, todas as pessoas, toda a criação, todos os animais, os céus, a terra, o mar, os corpos celestes, seja o sol, a lua, as estrelas, tudo será reconciliado. Por isso toda língua confessará, e todo joelho se dobrará para Cristo. Está falando de toda a criação, todos. E dentro dessa ideia aqui, está dizendo que até as forças espirituais do mal. Deus reconciliou até as forças espirituais do mal. Mas não quer dizer que o mal vai permanecer eternamente com Deus. Nós seremos julgados por todas as coisas. E a palavra é bem clara, dizendo que o mal será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, onde será realmente o castigo eterno para todos aqueles que não se arrependerem. Satanás e todos os seus demônios serão jogados ali primeiro, e depois, junto com eles, todos aqueles que não receberam a salvação. Deus, Ele é amor, Deus é graça, Deus é santo e Deus é misericórdia. E Ele reconciliou com todos, Ele deu a oportunidade para todos. Mas acontece que nem todos aceitaram. E é por isso que nós vemos que a Bíblia fala mais a respeito dele do que de nós. Porque Deus reconciliou até o seu maior inimigo. E por que Satanás não pode ser salvo? Porque ele não se arrepende. Porque ele não se arrependeu. Porque Satanás não tem amor. A nossa diferença entre os demônios é que nós podemos nos arrepender, nós temos a presença do Espírito Santo. E devemos louvar a Deus por isso. Porque se não fosse isso, nós estaríamos perdidos para todo sempre. Tanto por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue derramado de Jesus na cruz é o que nos traz libertação. O sangue derramado na cruz de Jesus é que nos traz uma nova vida. O sangue derramado de Jesus é que nos dá a oportunidade de sermos filhos de Deus. E o sangue derramado na cruz de Jesus é que nos deve trazer esperança. Amém? Eu gostaria de encerrar dizendo 3 palavrinhas. Jesus não é muito importante e também não é muito poderoso. Jesus é a única coisa que importa e Jesus é o Todo-Poderoso. E a nossa fé deve se basear somente em Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, e te damos graça porque foi o sacrifício do teu Filho amado que nos trouxe expiação, nos trouxe redenção, nos trouxe a propiciação pelos nossos pecados, e assim nós tivemos a oportunidade de nos achegarmos ao trono da graça, para que assim pudéssemos encontrar graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno. Obrigado, Senhor, porque nós temos o acesso à tua presença. Obrigado porque Cristo é o único mediador entre o Senhor e nós, para que assim possamos conversar contigo, para que assim possamos ouvir a tua voz, para que assim possamos aprender a tua palavra, e assim o Senhor pode aquecer o nosso coração. Pai, nos perdoe porque muitas vezes nós enxergamos com tão pequenez aquilo que o Senhor é. Muitas vezes nós não temos dado a importância de quem realmente o Senhor é e aquilo que o Senhor fez por nós. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem nós somos perante o Senhor e esquecemos que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Oh Pai, que o Senhor traga essa consciência no nosso coração
que o Senhor venha nos acordar, venha nos despertar, Senhor, porque sabemos que a hora vem, Senhor, sabemos que o tempo está se acabando, sabemos que Jesus está voltando, que todas as coisas serão consumadas. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, fale aos teus filhos, fale àqueles que estão afastados, fale àqueles que não conhecem, fale àqueles que tiveram uma oportunidade e nada fizeram. Tenha misericórdia, Senhor, e que também nós como igreja possamos nos mover, para que assim possamos pregar a esse Cristo que morreu, mas que não está morto, que ressuscitou, que vivo está e que voltará para nos levar e reinar para todo sempre. Em nome de Jesus, Pai, eu venho clamar pela Tua igreja, eu venho clamar por esse renovo, eu venho clamar para que o Senhor nos traga um reavivamento, que o Senhor nos traga amor, que o Senhor nos traga santidade, que o Senhor nos traga pureza, que possamos nos esforçar conforme a Tua palavra nos ensina, e assim possamos alegrar o Teu coração em todas as coisas. Pai, eu peço pelas Tuas bênçãos na vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos durante essa semana, para que possamos vigiar sobre todas as coisas, possamos orar em toda e qualquer circunstância, e o nosso espírito possa estar alimentado, para que possamos vencer o dia mal, para que possamos vencer todas as circunstâncias da vida na Tua presença. Fale ao nosso coração, nos guarde, nos proteja, nos capacita também nas nossas atividades cotidianas, seja o nosso trabalho, os nossos estudos, o cuidado com o nosso lar, com as pessoas que nós amamos, e tudo aquilo que nós fazemos seja pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Possamos continuar vivendo pela fé e tudo aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Venha prover, Pai, as necessidades do Teu povo. Venha, Senhor, entrar com as providências de tudo aquilo que tem faltado, seja alimento, seja roupa, Pai, seja amor, seja comunhão, seja a presença de uma pessoa que nós precisamos, seja a presença de irmãos mais maduros na fé para nos ajudar, seja a presença de pessoas que possam orar por nós, seja, Pai, qualquer coisa, que nada nos venha faltar, mas que tudo venha a ser provido com o Teu amor, com a Tua graça e com o Teu poder. E assim o Senhor esteja cuidando de cada um de nós neste dia, possamos desfrutar da comunhão dos nossos irmãos, da comunhão do Espírito Santo, e assim possamos ter mais uma semana de vitória na Tua presença. E por tudo nós oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, e eu vou chamar o pastor para dar a bênção apostólica. A paz, bom dia. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana, um domingo na presença do Senhor. Amém?